Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer de receber o Carlos Henrique de Freitas, ele que é engenheiro, empreendedor e fundador da Novo Tempo Soluções em Engenharia. Olá, Carlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Estela. Espero que seja tudo bem com você também. Eu agradeço. É uma alegria muito grande estar aqui no programa e queremos participar da melhor maneira possível. Prazer é nosso, Carlos. Eu quero começar perguntando, de onde surgiu essa paixão pela engenharia e em que momento da sua trajetória você decidiu empreender? Olha, eu acredito que eu nasci com a engenharia. Já faz parte do DNA. Eu desde pequenininho, eu sempre gostei de brincar, de construir alguma coisa. Eu brincava de construir estrada, eu brincava de fazer sistema de drenagem, eu inventava de tudo um pouco, né? Depois, com o passar do tempo, na família do meu padrasto, todos ali eram relacionados com alguma coisa de construção, ou arquiteto ou engenheiro. Então, durante muitos almoços, eu ouvia discussões a respeito, né? Em que momento você decidiu abrir a sua empresa? Foi um processo, não foi uma decisão assim de imediato, né? Eu acredito que tudo vinha concorrendo para que em algum momento eu iria ter a minha empresa, mas eu não tinha isso bem traçado ainda. Mas num determinado momento, por uma eventualidade, uma casualidade, eu caí meio que de paraquedista como sócio minoritário de uma empresa. Então, foi pela primeira vez eu passei a ser um empreendedor, ainda que minoritário, mas algum tempo depois as coisas caminharam, aquela sociedade foi desfeita e a partir dali então eu decidi que eu tinha que seguir a minha carreira como empresário. E uma coisa que foi muito marcante para mim naquele momento é que eu via a responsabilidade sobre mim de tantas famílias ali representadas, né? É um momento que se eu não tivesse tomado a decisão de continuar ou de reabrir a empresa, todo aquele pessoal estaria desempregado. Então eu senti, não, agora é o momento. Você é o CEO da Novo Tempo Soluções em Engenharia. Quantas pessoas você tem hoje na empresa? Qual é o carro-chefe de vocês? Meu carro-chefe são projetos de engenharia civil. Quando eu comecei, nós éramos praticamente só projetistas de estruturas, né? Sempre foi a minha vocação profissional, eu sempre amei estruturas. E a empresa era basicamente uma empresa de estruturas. Mas nas grandes concorrências que a gente participa, o mercado, o cliente, ele acaba precisando e solicitando a gente o pacote completo. O que eu chamo de pacote completo? Tem arquitetura, eu tenho instalações hidráulicas, elétricas, eu tenho terraplenagem, eu tenho infraestrutura, logística, e tenho até uma participação de auxiliar o meu cliente na elaboração de concorrências, né? Então a gente evoluiu, começou só como estruturas de concreto, passou para estruturas de metálica e hoje a gente tem a oportunidade de oferecer o pacote completo para o nosso cliente. Muito bom. E qual é o diferencial da Novo Tempo, Carlos? O primeiro diferencial é o atendimento que a gente dá ao cliente. O cliente é a razão da nossa existência. Eu procuro, tem muitos clientes que já passaram do status de cliente, eu chamo de amigos. A gente tem relacionamento até fora do serviço, no telefone, na conversa, mas a gente é muito exigente com essa questão do atendimento ao cliente. Eu costumo brincar, eu falo para o meu cliente, meu celular está disponível das 6 da manhã até as 23h59. Nesse período ele pode ligar. A gente vive numa correria muito grande, o mercado que a gente trabalha é muito exigente, principalmente com relação a prazos, e eu procuro sempre dar o máximo de atenção possível, atender o que o cliente precisa. Aí tem até um link com o nome da empresa, que nós não vendemos projetos de engenharia, nós queremos vender soluções. Se o cliente tem um problema, ele nos procura para encontrar uma solução. O projeto é uma decorrência da solução. Empreender não é fácil nesse país, a gente sabe que é um caminho sinuoso, está longe de ser uma ciência exata, né? Gostaria que você contasse
Quais foram as maiores dificuldades, desafios que você enfrentou até aqui? Eu poderia destacar pelo menos 2 momentos muito críticos. O primeiro momento foi naquela transição que eu te falei, quando eu saí de uma sociedade onde eu era minoritário, fechamos aquela empresa e eu, com toda a equipe junto, começamos a Novo Tempo. Esse foi um momento emocionalmente conturbado, financeiramente conturbado, foi conturbado em todos os sentidos. Outro desafio foi a grande crise que o Brasil passou de meados de 2016 até 2018. Não sei se você lembra, a gente andava pelas ruas, só via placa de aluga-se, comércio fechado, a economia parada, e ali a gente sofreu muito. Eu digo que eu só não quebrei porque Deus não quis, mas a gente chegou assim ao máximo. Precisei dispensar todo mundo, fiquei sozinho, devolvi o imóvel alugado e fiquei sozinho trabalhando na sala da minha casa, 1 ano e meio. E são quantos anos de Novo Tempo? Eu fundei a Novo Tempo em 2014, estamos com 9 anos. Então esse período entre 2016 e 2017 foi mais difícil do que a pandemia, então? Foi mais difícil que a pandemia. A pandemia trouxe dificuldades diferentes. Mas, felizmente, a gente estava envolvido num projeto muito grande e a obra não parou. Teve aquele período, eu acho que 2 meses, que parou tudo, mas depois, quando começou a voltar e todas as medidas de segurança, a obra continuou e eu tinha que abastecer a obra de projeto. Então, para nós, a dificuldade aí foi como administrar o escritório, que exige, a nossa atividade exige muita interface, muita conversa, com todo mundo em home office. Foi realmente difícil, a gente teve que aprender, se acostumar com as ferramentas, reunião a toda hora, enfim, tivemos o estresse, né? Eu, infelizmente, por conta do estresse da pandemia, eu perdi 2 projetistas que não aguentaram, mudaram de área, pediram demissão. Eu falei, gente, aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, mas o estresse foi muito grande e eles não aguentaram. Quais são aqueles valores inegociáveis para você como empresário? Honestidade acima de tudo. Agora, você pode falar, mas Carlos, o que é honestidade? Eu vejo honestidade como sendo uma predisposição para fazer o que é certo. Só que a gente esbarra num problema. Certo e errado é um conceito relativo. Talvez o que seja certo para você é errado para mim e vice-versa. Então, para que honestidade possa realmente funcionar, a gente precisa de integridade. O que eu chamo de ser integridade? É você ser inteiro, ser total. Aquilo que você crê, você vai até o fim. Você busca, você luta. Então, essa honestidade que sozinha ela é relativa, mas na hora que você soma a integridade, ela passa a ser total. A Bíblia diz assim, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, isso é integridade. Você é apaixonado por artes marciais, eu gostaria que você contasse para quem não sabe disso, né? O que você traz do esporte para o empreendedorismo? É verdade, muita gente até assusta quando fica sabendo, né? Comecei a treinar karatê com 15 anos e eu me apaixonei pela arte marcial. Karatê, antes de mais nada, é uma arte de luta, onde tem princípios da cultura japonesa muito fortes. Eu sou um fã da cultura japonesa. A questão de retidão, de coerência que a gente aprende nessa cultura milenar é algo que marca a nossa vida. Então eu me apaixonei pela cultura, me apaixonei pela arte. O esporte karatê é apenas uma parte disso tudo. Mas treino desde os 15 anos, não foi direto, em alguns momentos eu precisei parar por alguns períodos, mas voltei, eu sou faixa preta, sexto dan, então o meu biógrafo insistiu muito no sexto dan, acho que marcou para ele. E o que eu trago do karatê para a minha vida particular, para os negócios? O karatê é uma arte de guerra, uma arte onde você precisa conhecer seu adversário, você precisa de estratégias, você precisa de
de ter domínio, controle emocional. Você precisa saber mudar de uma estratégia. Você está, por exemplo, está numa luta, usando de uma estratégia, o seu adversário percebe a sua estratégia, você tem que mudar. Isso é a realidade do que acontece no mundo dos negócios. Eu tenho que ter uma estratégia numa negociação comercial, por exemplo. Eu tenho que estar atento se alguma sinalização indica que eu devo mudar a minha estratégia ou não. No relacionamento com os funcionários, relacionamento com o ser humano é muito complexo, né? E na pressão do dia a dia sempre saem algumas faíscas, é impossível, né? Mas como tratar dessas faíscas? Então, praticamente toda a essência que a gente aprende na arte marcial, eu consigo aplicar na minha vida, no mundo dos negócios. Excelente. Agora, quero mudar o tema para religião, né? Qual é o papel da religião na sua vida como empresário? Qual é o papel de Deus na sua vida como empresário? Como você aplica isso no seu dia a dia? Para mim, Deus é tudo. Não vou dar spoiler do livro, para que você fique curiosa, mas no livro eu detalho essa história, né? Onde eu, ao longo da minha vida, eu tive várias experiências. Teve um momento da minha vida que eu decidi que eu queria ser ateu, durante bons anos. Mas um dia Deus me chamou, eu costumo falar assim, sabe aquela imagem que a gata pega o gatinho assim pelo pescoço e leva? Eu me sinto assim. Deus me pegou pelo pescoço, assim, falou, vamos conversar aqui, rapaz. E então, a religião, eu acredito que é muito mais, é um relacionamento com Deus, direto. A partir do momento que você começa a compreender as verdades da Bíblia, que você começa a ter essa sintonia com o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente, com certeza. Antes de tomar uma decisão, depois de tomar uma decisão, tudo na minha vida eu sempre procuro consultar a Deus. Eu tenho uma convicção muito plena na fé salvadora através de Jesus Cristo. Isso mudou a minha vida. A partir do momento que você tem a convicção de que você tem uma vida eterna, para sempre, num lugar maravilhoso, num lugar onde não tem choro, não tem dor, num lugar onde tudo é perfeito. E eternidade é uma quantidade de tempo muito grande. Não acaba. Imagina que os nossos 90 anos, 100 anos que a gente pode viver aqui, é nada comparado com a eternidade. Então, através da fé salvadora em Jesus Cristo, eu tomei posse dessa compreensão, né, de que eu vou viver para sempre. Né? Respeitando, claro, por favor, não me entenda mal, respeito todas as crenças, mas eu estou falando da minha convicção de fé. E a gente tem, então, essa questão de o que eu estou fazendo hoje aqui, por exemplo, será que está agradando a Deus ou não? Se não estiver agradando, eu não vou fazer. Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância do empresário cuidar desse lado espiritual. Eu acredito que essa importância é total. Como você mesmo falou, a gente sabe a vida do empresário é muito complexa, a gente vive muito tipo de pressão, todo tipo de situações. E você cultivando o seu relacionamento com Deus, você adquire uma paz, uma tranquilidade para administrar uma situação, por exemplo, uma situação de conflito entre funcionários, às vezes situação de conflito até entre clientes, e você vai buscar sabedoria para administrar essa situação de uma forma pacífica, de uma forma amorosa. Aí você pode perguntar, mas cara, você nunca fica bravo, você não dá, fica, o pessoal que me conhece sabe, mas a gente fica bravo quando precisa ficar bravo, mas é um bravo com amor. Sim. Né? Não é um bravo de rancor, de revolta. É para o bem. É para o bem. Para o bem comum. Exatamente. Né? Carlos, é impressionante como você atua em várias áreas da vida de uma maneira muito plena, muito íntegra, né? Como você bem ensinou aqui. Gostaria de saber como que você concilia vida pessoal, profissional, família, religião, esporte. Como é que você dá conta? Tem algum segredo? Eu vou te dar uma resposta que talvez você fique decepcionada. Eu não sei. Se você soubesse, me ensina, porque realmente tem
Tem um colega meu que ele fala assim, não é possível, você deve ter uns 28 clones. E assim, as coisas acontecem. Eu, desde pequeno, eu tive esse instinto de liderança. Na escola, foi do tempo que a gente cantava o hino nacional, né, antes de entrar em aula, e sempre tinha alguma coisa, eu sempre estava na frente. Trabalho em grupo, eu queria ser o primeiro. Então, essa questão de liderança, né, de estar à frente, as coisas começam a acontecer, né? E eu durmo muito pouco, isso é uma consequência, né? E uma outra ilustração de um conhecido meu, ele fala assim, como você está com aquele malabares, né? Joga para cima, joga para baixo, a gente vai conciliando. Não sei se eu vou decepcionar os nossos espectadores, mas esse segredo de conciliar tudo isso é um dom de Deus. Eu não sei como eu consigo. E aí você decidiu publicar um livro contando a sua história, né? Por que você decidiu publicar agora a sua biografia? Como é que foi esse processo? Essa é outra história interessante. Demorou aproximadamente 1 ano. Como é que funciona? O professor Ribeiro fez algumas entrevistas comigo, fez algumas perguntas. Um bate-papo como esse, né? Onde ele foi traçando o meu perfil. E ele me pediu que eu indicasse pessoas do meu relacionamento de diversas áreas, né? Amigos, então eu indiquei colaborador, colega de serviço, pessoas da igreja, pessoas do karatê, família. E ele entrevistou essas pessoas. E através dessas entrevistas ele foi montando um perfil e ele montou a biografia. Por que é um trabalho a 4 mãos? Porque o esqueleto da biografia foi dele. E toda essa estratégia, né? Agora, quando ele chegou para mim, eu falei, não, mas espera aí, é a minha biografia. Eu tenho que deixar ela com a minha cara. Claro. Eu praticamente reescrevi, diria que 80%, 90%, porém respeitando a estrutura do professor Ribeiro. Se eu tivesse que fazer uma biografia sozinho, talvez a estrutura do livro seria outra, completamente diferente. Talvez não, com certeza seria outra. Mas então ele, com a experiência dele, ele deu aquela estrutura e eu fui ajustando. Teve algumas situações engraçadas que eu falava, professor, eu não concordo com isso aqui não, você exagerou, eu não sou tudo isso não, né? Não, mas os seus amigos acham que então você vai ter que colocar, mas professor, eu sou técnico, eu quero um texto enxuto. Ele fala, não, mas eu sou biógrafo, mas a vida é minha. E aí a gente chegava num consenso e teve muitas revisões, muitas. Eu escrevia, ele comentava, ele devolvia, eu escrevia de novo e tal. Acredito, eu já falei para ele que talvez na segunda edição do livro vai ter muita correção, mas então foi um trabalho a 4 mãos nesse sentido, né? E qual é a essência da sua biografia, na sua opinião? Olha, eu acredito e eu espero que os leitores eles possam ver nessa biografia um exemplo de resiliência. Que o que eles lerem lá como história, e é história mesmo, verdadeira, possa servir de motivação para que o leitor, não importa se ele está passando por um momento de muita euforia, ou passando por um momento de muita tristeza, de muita depressão, ele possa encontrar ali uma direção. Ele precisa saber que se ele tiver algo no coração e uma convicção, aconteça o que acontecer, ele vai conseguir. Qual foi a sensação de autografar o seu livro depois de mais de 1 ano de trabalho, de dedicação? Foi uma sensação maravilhosa. Foi uma noite para mim onde tudo ali foi novidade. Como eu já falei, a gente é da área técnica, muito certinho, muito isso, muito aquilo. E ali, eu sinceramente eu não esperava que fosse uma festa daquele jeito. E ali eu pude rever colegas do colegial, pude rever colegas da faculdade, pude rever professores, ex-funcionários, pessoal atual, clientes. A gente reviu tanta coisa. E a alegria das pessoas, uma coisa que me impactou demais. Se você quiser escrever um livro, eu desejo que você sinta esse impacto também. Sim. A reação das pessoas.
Quando eu falava, ó, vou ter um livro, não sei o quê. Nossa, Carlos, que bacana, que legal. As pessoas ficavam empolgadas só de eu contar que ia ter o livro. Depois chegava lá, era uma empolgação tão grande, aquilo foi uma atmosfera assim de euforia muito grande. Eu não esperava. Gostaria de perguntar sobre a mensagem que você quer passar para as novas gerações, para os novos engenheiros e que sonham em ser empreendedores assim como você. Hoje eu vejo com muita tristeza a situação do ensino no Brasil, do ensino da engenharia. Muito triste. O pessoal sai da faculdade pensando que sabe alguma coisa, mas infelizmente não sabe praticamente nada. Repito, falo isso com tristeza, o pessoal está chegando, eu recebo estagiário, recém-formado, são excelentes operadores de programas. Mas se você vai falar do conceito, da vida que tem na engenharia, né, eles ficam assim, confusos. Eu brinco muito, né? Eu falo assim, a pessoa chega, vai me apresentar um resultado, eu falo, mas está errado. Não, seu Carlos, está certo? Não está errado. Ó, se isso está certo, você tem que fazer o seguinte, você tem que ressuscitar o Newton e reescrever as leis da física. Porque física é física, não vai mudar para nada. Não importa se você fez uma conta na mão, com régua de cálculo, com ábaco, ou com computador de enésima geração. Física é física, não vai mudar. Engenharia é engenharia. Você pode analisar um problema por vários aspectos, por vários ângulos diferentes. Mas a essência é a mesma. Então, eu falo para você, meu ouvinte, meu leitor, você que é um jovem estudante, você que sonha, né, se dedique, estude, vá ao fundo, não fique só na superficialidade. Não pensa que porque você conhece aquele outro programa, aquela técnica, isso não é nada, você precisa da vida, você precisa sentir o que está acontecendo. Dedique-se, busque. Você que quer ser um empresário, boa sorte. Você precisa de muita coragem. Ser empresário, empreendedor no nosso país, por tantas situações aí, você precisa ser muito corajoso. Mas tem o lado bom. Graças a Deus, tem o lado é? bom. O lado bom é você superar tudo isso. É você fechar um contrato e levar seu pessoal para almoçar, é fazer uma festa de final de ano, chamar a família. Obviamente, o respaldo que a gente dá para a nossa família, né? Tudo aquilo que a gente constrói na vida profissional, eu, pelo menos, eu construo pensando na minha família, pensando nos meus filhos e na minha esposa. E daqui para frente, Carlos, como você pretende continuar fazendo a diferença na vida, na sua família, na Novo Tempo? Eu acredito que é seguindo no mesmo caminho que eu tenho seguido. Corrigindo as falhas, que todos nós somos imperfeitos, né? Nós sempre falhamos em alguma coisa. Olhando para o passado, não com saudade, mas como uma fonte de aprendizado. Olhando para o futuro como algo que eu almejo, mas acima de tudo, vivendo o presente. Se o meu hoje for o melhor possível, o meu amanhã vai ser bom também, o meu depois de amanhã vai ser bom também. Então, a minha expectativa é de aprender com os erros, né, e levar avante aquilo que eu aprendi. Não sei se eu tenho tempo de fazer mais uma brincadeirinha. Eu sempre falo para os meus engenheiros recém-formados, né, que chegam lá e a gente passa por um período de ensino, de aprendizado. Eu falo assim, olha, tudo que eu aprendi, eu não vou levar embora comigo. Eu gostaria que se a gente, igual tem um filme de ficção científica, você coloca aquele capacete assim lá do Dr. Doc, lá do De Volta para o Futuro, eu coloco um capacete aqui, coloco um capacete aí, aperto um botão e meus 35 anos de experiência você aprende. Né? Gostaria que pudesse fazer isso. Eu não sou aquele cara que esconde o leite, como dizem, né? Eu não tenho problema nenhum de querer esconder ou ter receio, como às vezes acontece. Mas eu vou criar um concorrente? Não tem problema. Eu quero ensinar.
Eu tenho muita alegria em ver hoje, por exemplo, profissionais que foram meus estagiários e hoje estão super bem colocados, tem cargo importante, empresa importante. Aí eu fico com aquele orgulho assim, né? Puxa vida, ele passou pela minha mão, né? E isso, assim, para mim é muito gratificante. Bom, Carlos, parabéns pelo empresário que você é, pela pessoa Muito que obrigado. você é, que você volte mais vezes aqui no Viver e Empreender para contar mais histórias, para inspirar novas gerações. Vai ser um prazer. Toda vez que você me convidar, pode ter certeza que eu virei. Muito obrigado, viu? Eu conversei com o Carlos Henrique de Freitas, ele que é engenheiro, empreendedor e fundador da Novo Tempo Soluções em Engenharia. O Viver e Empreender podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.